A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Presbítero Reis. Eu gostaria de levar da parte de Deus até você uma palavra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algo especial. Alguns relacionamentos que Deus pede para que nós possamos evitar. Para quê? Para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos ter mais intimidade com ele. Veja bem, querido, aqui não está dizendo para que aquele que não é evangélico você não deve falar, não deve dar um bom dia, não. Mas coisas que você não deve se estar próximo, pessoas que você não deve estar próximos. Por quê? Porque elas vão certamente abalar a sua fé. Mas para que não fique só na minha palavra, vamos lá para Salmos capítulo 1, versículo 1, onde diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 pontos principais. Amém? E esses 3 pontos dizem muita coisa. A primeira coisa que diz aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe, querido, muitas das vezes nós estamos dando ouvidos a coisas negativas e não percebemos. É uma pessoa que muitas das vezes não é convertida, muitas vezes não tem o Deus que você tem, não serve ao Deus que você serve, e ela acha que a vida é uma troca, que você dá o troco, você faz também, amém? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4, olha o que diz lá: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E ainda diz mais no versículo 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Você prestou atenção nesse conselho da serpente? É um conselho que a princípio seria bom, porque na verdade quando Adão e Eva comeu, eles não morreram fisicamente, mas já estava decretada a sua morte espiritual. E muitas das vezes, querido, a gente escuta alguns conselhos que aparentemente são sábios, mas eu pergunto a você, eles têm ligação com a Escritura? Eles têm ligação com Deus? Por isso que diz aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Muitas das vezes, querido, esses conselhos vêm até minando a igreja, e nós colocamos ideias humanas nas igrejas, mas não de acordo com o controle de Deus. E nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Por quê? Porque certamente esses conselhos que não fazem parte da vontade de Deus vão nos levar para caminhos que certamente irão nos distanciar do Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que diz aqui: não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém. Sabe aquela pessoa que fala assim para você: chega aqui rapidinho, quero dar uma palavra com você. E quando você chega, ela começa a te dizer um assunto que não é agradável, ou começa a querer fazer você perder tempo vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, participando de algo que não é agradável ao Senhor. E eu pergunto: quanto tempo nós temos gastado vendo, assistindo ou discutindo com coisas que não edificam e não engrandecem a nossa alma? E agora eu vou fazer outra pergunta: quanto tempo nós temos ganhado com a palavra de Deus, louvando, evangelizando? Sabe, querido, quando nós começamos a nos deter, ou seja, a parar, automaticamente uma coisa puxa a outra. Olha só, ouvi o conselho, fui lá, me detive porque fui chamado, eu parei a minha caminhada, eu parei o meu caminhar, eu parei a minha fé, eu parei os meus ouvidos para ouvir Deus e comecei a me inclinar para que outras pessoas fossem falando na minha mente, fossem falando e eu fosse ouvindo, e automaticamente, quando nós começamos a dar ouvidos a essas coisas, nós ficamos fazendo parte do mesmo meio. Não adianta, não tem como escapar. Automaticamente nós já estamos ali nos empolgando, estamos vivenciando aquele momento como se fizéssemos parte daquele mesmo grupo de pessoas. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz algo muito especial: as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Volto a dizer, não quero que você aqui, eu sei que alguém aqui pode ter alguém na própria família que não é evangélico: não vou conversar mais. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é o seguinte: redobre sua atenção. Redobre a atenção naquilo que te levam até os seus ouvidos, aquilo que querem colocar na frente dos seus olhos, aquilo que você fala. Redobre a atenção quando estiver com pessoas que não for do meio evangélico, e eu tenho até que pedir perdão, mas até com algumas pessoas que estão no meio, mas não fazem parte de intimidade com o nosso Deus. Você deve conhecer, infelizmente, muitas pessoas assim, que estão no meio, mas não fazem parte. Amém? Então, primeira coisa,
não seguir conselho dos ímpios. Segunda coisa, não se deter do caminho dos pecadores. Terceira coisa, não se assentar na roda dos escarnecedores. Ah, meu querido, quando nós nos assentamos, aí é o fechamento do afastamento da presença do Senhor. Por quê? Porque paramos automaticamente. Nos sentamos porque, entre aspas, o que não tem valor nenhum, o inimigo passa a fazer que ele tenha valor, que seja normal. Lembra lá de Adão e Eva? Olha, não é bem assim. E sempre tem pessoas que continuam agindo da mesma forma que a serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, lembra que eu li aqui? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, certamente não é bem assim. Não, hoje em dia é normal, não hoje em dia, e muitas das vezes eu lamento, pessoas que estão até fundando igrejas completamente aversas à vontade do Deus vivo. Que nós possamos ficar atentos, querido. A palavra de Deus diz para que nós sejamos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Sabe? O apóstolo Paulo fala, eu observo tudo e retenho apenas o que é bom. Ou seja, ele sabia filtrar relacionamentos, ele sabia filtrar situações, ele não ia de qualquer maneira. E diante disso tudo, tem um presente para nós nos aproximarmos de Deus. Amém? Se você está gostando dessa palavra, tem um link aí embaixo. Se você quiser se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor, para justamente saber e conhecer como caminhar e como se aproximar mais do Senhor, tem um link aí embaixo. Clica aí e com certeza você vai crescer na graça e no conhecimento do Deus vivo. Bom, mas vamos para uma coisa mais saudável e que nós verdadeiramente devemos caminhar para que nós obtenhamos vitória neste mesmo salmo aqui, no versículo 2. Salmo capítulo 1, versículo 2, olha aí, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que lindo, querido. Olha só, eu não vou me assentar, eu não vou ouvir conselho do ímpio. Por quê? Deus tem o melhor conselho para mim. Por quê? Deus, ele habitando em mim, ele vai fazer com que eu caminhe por caminhos que vão me levar à vitória. Por quê? Porque quando eu me assento na presença de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu não escuto, sabe aquela coisa que você conhece bem assim, né? Algumas pessoas que muitas vezes você fala, estou numa situação difícil, sabe o que ela fala para você? Eu já passei por isso, vai piorar. Olha, o tempo tá lindo. Não, mas de repente vai chover, porque começa ali. Você já ouviu pessoas assim, pessoas negativas? É mais ou menos isso que essa palavra está dizendo. Bem-aventurado, feliz, próspero, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que quer dizer esse de dia e de noite? Eu não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo com aqueles que não têm tempo para o Senhor. Eu não tenho tempo para conversa fiada. Eu não tenho tempo, sabe, para deixar a obra do Senhor, para começar a ver coisas que não edificam. Eu não tenho tempo para deixar de louvar ao Senhor, para de repente na minha boca começar a sair palavrões, coisas que não edificam o meu Deus. Eu não tenho tempo para inclinar meus ouvidos para pessoas que não creem na palavra e não querem, porque uma coisa que nós temos que entender, a palavra de Deus ela não tem que ser colocada à força, ela tem que ser colocada por amor, e é o Espírito Santo que faz o trabalho. Cabe a nós levarmos a palavra, o Evangelho. Amém, querido? Fique com essa palavra hoje. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu não sei o que você está passando, talvez por uma situação difícil, e talvez alguém diga para você, não tem mais jeito. Ai, fulano quando passou por essa situação, a coisa ficou pior, olha, a coisa ficou triste, deve ser isso, deve ser aquilo. Repreende em nome de Jesus. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a sua família, Deus tem vitória, querido, vitória para você, porque aonde Deus está, se você está com Ele, o inimigo tem que bater em retirada. Esses conselhos dessas pessoas que não têm vínculo e intimidade com o Senhor tem que cair por terra. Não se detenha nos caminhos dos pecadores. Não se detenha a ouvir aqueles que não têm fé, que não sabem o que é isso. Não se assente na roda daqueles que escarnecem a palavra do Senhor. Fique com essa palavra, querido. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Só uma pergunta antes de fechar. Qual foi a última vez que você falou com Deus intimamente? Você e Deus. Qual foi a última vez que você meditou e teve prazer de dia e de noite?
Sabe, querido, não fica chateado comigo não, mas às vezes tem pessoas que buscam mais irmãzinhas de oração e de revelação, e elas existem, elas têm esses dons, mas esquecem de dobrar o seu joelho e falar diretamente com o Pai. Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas procuravam o sacerdote, mas dificilmente ela queria um compromisso sério. Não, a responsabilidade ficava nas costas do sacerdote, a responsabilidade fica nas costas do pastor, a responsabilidade fica nas costas do irmãozinho ou da irmãzinha. Ei, querido, nós temos a nossa responsabilidade pessoal de nos aproximarmos, sabe por quê? Porque nós não estamos mais no tempo da ignorância, e nós sabemos que a palavra do Senhor, ela traz um prazer espiritual para nós, que nenhuma situação pode derrubar. Pelo contrário, quanto mais difícil a situação, maior aumenta a nossa fé. Quem já passou por situações de desemprego e sua fé aumentou? Quem já passou por situações em que o médico fala, não vai dar certo, isso aqui já pode, é o final, e você falar para ele assim, não, é uma vírgula, porque o meu Deus vai restaurar minha saúde, o meu Deus, ele é poderoso para quebrar cadeias, o meu Deus, ele continua ressuscitando mortos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Não perca tempo com aquilo que não vai te trazer nada de volta. Ganhe tempo naquele que te ama, naquele que te prospera, naquele que enxuga suas lágrimas e diz para você, você é mais que vencedor, porque eu te escolhi, eu sou contigo. Graça e paz, beijo no coração, saiba que Jesus te ama e eu também.